Alô, meus amados irmãos, Pastor Moabel. Novamente vou postar um vídeo e desta feita vou falar sobre os anciãos de Israel e os anciãos de hoje. Eu vou ler Ezequiel capítulo 14. Deus falando a Ezequiel. Versículo 1. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Ezequiel era um profeta de Deus. Ele pregava sobre o arrependimento. Porque sem o arrependimento nós não podemos ter o perdão dos nossos pecados. Há pregadores que dizem que Deus faz o que quer, quando quer, como quer. Não é assim. Deus age segundo a sua palavra. Porque assim, se levanta uma pessoa, fala o que quer. Senão Deus me mandou falar e ele fala como quer. Não. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Você não precisa crer em mim, nem em João, nem em Pedro, nem em ninguém. Você tem que crer na palavra. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Deus perguntou para Ezequiel: eu devo ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face, e vier o profeta, eu, o Senhor, vindo, ele lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos. Nos dias de Israel, os homens que deveriam ser coluna de Israel, eles puseram ídolos no seu coração. Tem gente que não vai à Aparecida do Norte, não compra Santo Antônio, nem São Pedro, nem faz nada de ídolos dentro da sua casa, não constrói nada, não compra nada, nenhum objeto de adoração, mas os ídolos estão escondidos no seu coração. Foi igual o caso de Sansão, lutou, mas ficou uma raposinha no seu coração escondida. Então, meus amados irmãos, Deus diz: eu vou responder eles de acordo com os seus ídolos, com as suas maldades. Sabe o que eu tenho percebido? Eu me criei no Evangelho. A igreja para mim é tudo. Não existe mais nada nesse mundo. Só a igreja. E sabe o que eu tenho notado? Muitos professores meus do passado se desviaram completamente. Depois de ganhar o dinheiro, educar a família, comprar propriedades, viver uma vida muito boa, eles não, o inferno não existe. Mas como não existe? Não, o inferno não existe. Sabe o que eu digo? Leia o último versículo de Isaías, o profeta, e lá você verá que no milênio, se o povo quiser, eles poderão ver as pessoas no inferno, na perdição eterna. Vamos em frente, vamos ver o que a palavra do Senhor diz. Juízo sobre os idólatras, e porei o rosto contra o tal homem, e farei um espanto, um sinal e um provérbio. Arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Chega um momento que Deus arranca a pessoa do meio do seu povo, porque a sua maldade é muito grande. Hoje estão introduzindo tudo que não presta na igreja. Estão introduzindo danças. Um pastor que eu conheci, que ele não era pastor coisa nenhuma, mas apareceu pastor. Ele que sabe que eu trabalho com música, disse assim: você sabe ensinar a dançar? Você já imaginou?
Não tinha nenhuma ovelha ainda, já queria aprender, que ensinasse a dançar. E aí ele fala: fome causa sem misericórdia. O Senhor pune duramente os infiéis. Feras sem misericórdia. Se eu fizer passar pela terra nocivas alimárias, e elas o assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Hoje o mundo está cheio de feras. Tudo que não presta está entrando na igreja. Qualquer coisa que não presta, lá estão eles. Agora, eles apareceram com um anjo massagista. Vocês já imaginaram? Anjo massagista? Aonde está isso na Bíblia? É o diabo que põe na mente deles. Aí a pessoa, eu quero receber a massagem do anjo. Sabe o que eu digo? Que se aparte de mim tal anjo massagista. Não. A Bíblia diz que anjos têm diferentes ministérios, mas não de fazer massagem. Mas eles querem novidades. Espada sem misericórdia. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser, a espada passa pela terra, e se eu arrancar dela homens e animais. Depois, peste sem misericórdia. Não é o que nós temos visto hoje? Pestes em muitos países. Se não há misericórdia, sem misericórdia, chegará o dia como uma praga. Agora vocês prestem bem atenção no que eu vou lhes dizer. O mal se avizinha dentro da igreja dia após dia. Se os líderes, os pais da igreja, não combaterem, para onde irá a igreja? E eu já notei que o pessoal fica quieto. Aparece um erro, eles ficam quietos. Aparece outro erro, eles ficam quietos. E o tempo passa e o povo se perde por falta de ensino. Um som numa altura que ninguém entende nada. E a gritaria dos pregadores. Por que eles gritam tanto? Eles gritam tanto que é para ninguém pensar no que eles estão dizendo. Porque eles não estão dizendo nada. E assim, meus amados irmãos, nos dias de Israel, os anciãos estavam perdidos. E nos dias de hoje, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos perder também. Hoje há pregadores fazendo sinais obscenos com as mãos. Tudo que não presta, eles estão copiando. Para encerrar, eu vou dizer uma coisa que vi numa igreja que eu servi por 10 anos. O pastor se aposenta e logo tem um casamento. Depois do casamento, o tal pastor aposentado quase que exigiu que o noivo desse um beijo de Hollywood. E foi aquele escândalo. Sabe por que eu não gostei? Porque mais tarde aquele obreiro não vai fazer isso. Ele só fez naquele dia para envergonhar a igreja. Depois ele não vai beijar a esposa coisa nenhuma. Ela vai ficar no canto. Maldade e maldade vindo sobre a casa do Senhor. Mas que Deus nos guarde e nos ajude. Amém.